Bom dia. Feliz sábado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Privilégio a cada semana termos esse momento em que podemos nos achegar até a palavra de Deus e permitir que Ele fale conosco. Nós estamos nas últimas semanas nessa série Cristo, relembrando os milagres, os ensinos, as cenas de Jesus nos evangelhos que formaram discípulos em seus dias e que nos ajuda hoje a aprendermos como seguir Jesus Cristo. Hoje, nosso tema, Jesus Cristo mais do que um irmão. E nós vamos meditar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, um incidente de Jesus Cristo registrado no capítulo 10, a partir do verso 22, e eu gostaria de convidar você para juntos fazermos a leitura dos versos 22 a 24. Vamos orar mais uma vez? Bom Deus, ao termos a Tua palavra diante de nós esta manhã, e o coração também aberto, pedimos que o Teu Espírito fale conosco essa manhã, para compreendermos melhor quem é Jesus Cristo e quem podemos ser através dele. Te pedimos por Jesus. Amém. Jesus Cristo disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se então para os discípulos, Jesus disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Jesus Cristo está se colocando nesse momento como o Messias que recebeu a missão e a autoridade de trazer de volta a Deus a raça humana. Todo o poder me foi dado. E o que vocês estão presenciando, Jesus disse aos discípulos em particular, é a esperança de Israel se concretizando, sabe? Antes de vocês, profetas, reis, as pessoas que esperaram nas profecias a respeito do Messias do Antigo Testamento, não viram o que vocês estão vendo. Eu acho interessante a segurança de Jesus, né? Para alguém chegar e dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for por mim, ele tinha uma grande consciência de quem ele era. Ou como o pastor Tonasso nos lembrou na primeira semana dessa série, um louco lunático. E pela sua consciência em todo o Evangelho, ele está longe disso. Lucas está num ponto-chave aqui na narrativa de Jesus. Lucas organiza o seu Evangelho e coloca Jesus em movimento, da Galileia para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, Jesus está nesta viagem, partindo de Galileia em direção a Jerusalém. No seu evangelho, Jesus faz uma única visita a Jerusalém, a visita final, derradeira, da paixão. Durante todo o restante do evangelho, Jesus está em viagem, se dirige a Jerusalém. Os outros dois evangelistas, Mateus e Marcos, seguem esse mesmo roteiro, não apresentam muitas viagens de Jesus a Jerusalém, apenas a final. João é que nos mostra que Jesus esteve pelo menos uma vez mais, e provavelmente duas, ao longo do seu ministério em Jerusalém, mas foi em oculto, não foi abertamente como na primeira, com a sua entrada triunfal em Jerusalém e que culminou na sua paixão. Mas Lucas tem algo mais nessa ideia. Galileia está em oposição a Jerusalém. Jerusalém é o centro da nação de Israel, é o centro da religião, tudo acontece ali, é a capital. Ali estiveram os reis, ali estão os sacerdotes, ali está o templo, ali estão os mestres em Israel. Jerusalém é o centro. Já a Galileia é a periferia. É o lugar esquecido. É de lá, onde o profeta no Antigo Testamento diz que é o lugar da escuridão, onde vai brilhar a luz. Jesus vem para ministrar as pessoas mais marginalizadas de seus dias, os que viviam longe dos holofotes da sociedade de seu tempo.
Jesus, inclusive, é acusado disso. No mesmo Evangelho de Lucas, é feita essa acusação. No capítulo 15, verso 2, os líderes dizem: veja esse homem, como ele pode ser o Messias? Porque ele recebe pecadores e come com eles. Em vez de Jesus ter vergonha disso, Jesus tem orgulho. Ele diz: os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam. É com eles que eu estou. Jesus dedicou seu ministério à cura, ao ensino, ao toque, à aceitação, à restauração de pessoas. Jesus veio para reconstruir vidas. Ele gastou seu tempo nisso, se dedicou a isso. E se você em algum momento se sente tendo perdido algo importante, se sente em algum momento ferido, machucado, Jesus Cristo veio por você. Ele veio para que todas essas pessoas recebam dele vida e vida eterna. Se pudéssemos resumir o ministério de Jesus e a razão de sua vinda, ele veio para isso. Ele veio para aqueles que foram esquecidos, fossem restaurados à imagem de Deus. Jesus Cristo veio por mim e por você. Depois desse diálogo, o verso 25 registra que Jesus tem um enfrentamento, um confronto. Um certo doutor da lei, o verso 25, se levanta e, querendo pôr Jesus à prova, faz uma pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O discurso de Jesus era o discurso do caminho, da verdade, da vida. É ouvindo suas palavras, vendo seu exemplo, testemunhando a presença do Messias entre nós que encontramos a vida. E o mestre da lei vai questionar. Os líderes de Israel questionavam muito a ortodoxia de Jesus. Afinal de contas, ele é fiel aos profetas e à lei? Ele segue a palavra de Deus? Que tipo de líder é Jesus? Está comprometido com a revelação? E a pergunta, então, é uma pergunta que contrapõe a afirmação de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que me virem, né? São felizes aqueles que me ouvem o que eu tenho a dizer. O doutor da lei faz uma pergunta: o senhor está falando de vida eterna? Tá, é só sentar e ouvir? Não tem que fazer mais nada, é só sentar e ouvir? É tão fácil assim? A pergunta é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui vai entrar a narrativa do bom samaritano, que é exclusiva de Lucas. Só Lucas traz essa narrativa. Jesus está numa situação difícil. Eu acho interessante a forma como as pessoas se dirigiam a Jesus, porque ele tem saídas magistrais. A pergunta é uma pergunta direta. O senhor está falando de ouvir, mas a lei diz sobre fazer. O que temos que fazer para herdar a vida eterna? Jesus deve ter respirado fundo, ouviu as palavras, e aquilo não faz sentido, né? Porque o doutor da lei está dizendo: o que farei para herdar? O que a gente faz para herdar? Se você é herdeiro, você não fez nada. Não tem nada que você possa fazer que te torne herdeiro de alguém. Mas ele insiste na pergunta: o que fazer? E Jesus devolve com uma outra pergunta, né? Bom, me diz você, o que é que está escrito na lei? Você é um doutor da lei, o que é que está escrito lá? Como é que você entende, interpreta, né? Qual a sua resposta a essa pergunta? Inteligente de Jesus colocar o outro em questionamento, mas também era uma forma de cortesia. São dois mestres conversando, me dê a sua opinião e eu dou a minha. E o doutor da lei responde a Jesus, né? Bom, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, e depois ele vai a Levítico: e ao teu próximo como a ti mesmo. Formidável. Ele vai na resposta segura, certa. E isso era a compreensão teológica dos dias de Jesus. O que temos que fazer? Temos que amar a Deus de todas as nossas forças. O que está por detrás dessa declaração? Eu preciso me comprometer completamente, totalmente a Deus. Menos do que isso, eu não tenho a vida, eu não herdo a vida.
Todo judeu fazia ou recitava esse texto pelo menos 2 vezes por dia, no momento do sacrifício da manhã e da tarde. Tinha amarrado ao seu corpo essas palavras, preso às entradas das portas de suas casas. Era uma parte da Shema. O doutor da lei vai na resposta mais fácil, longe de qualquer questionamento. Se Jesus está de acordo com a lei, ele vai acatar essa resposta. E é o que Jesus faz. O próximo verso diz: respondeste bem, ponto. O problema é o que Jesus disse a seguir: faze isso e viverás. Quem de nós pode dizer que ama a Deus completamente, totalmente? Não há um segundo sequer da nossa vida que o nosso coração não pulse para Deus. Quem de nós pode dizer isso? Quem de nós pode dizer: eu sou esse que ama a Deus completamente? Quem de nós não tem nossas batalhas contra o próprio eu e perde muitas dessas batalhas? A segunda parte da resposta do doutor da lei: e ama o próximo como a si mesmo. Quem de nós pode dizer que em todo tempo ama ao outro? Se alguém de nós pode fazer isso, estaríamos salvos. Mas a verdade é, nenhum de nós pode. E aquele homem sabia. Ele sabia a resposta na ponta da língua. Mas quando Jesus diz: faze isto e viverás, ele lê a sua vida. E ele é confrontado com a dura realidade que ele não vive a resposta que ele tem para dar. E nesse momento, é aquele momento constrangedor que você fica com aquela vergonha de ter feito a pergunta, né? Isso está no verso 29, depois da resposta de Jesus. O homem, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Ele se sente incomodado. Que eu fui começar essa conversa? Você já teve um momento em que você disse algo que você se arrepende? Porque a pergunta dele é uma pergunta assim, ingênua até, né? Quase de criança. Porque se ele pergunta algo que ele tem a resposta, né? Por que fez a pergunta? E aí ele dá a resposta dele e Jesus o confronta, ele, né? Se pudesse sumir naquele momento. Você já teve um momento assim? De muita vergonha? Quero sumir daqui? Eu me lembro no primeiro ano da faculdade, lá na Universidade Adventista nós temos diversos cursos, né? Além da faculdade de teologia, temos diversos outros. E o pessoal da comunicação social ajuda muito em vários eventos da universidade. E eu me lembro no primeiro ano eles foram fazer uma semana especial sobre saúde, promover diversas questões, e eles começaram a entrevistar os alunos. E foram entrevistar o primeiro-anista aqui, né? Depois de ouvir a opinião dos alunos, eles iam passar no auditório geral as entrevistas, né, editadas. E eu fui lá dar minha resposta, né? Pensei bem no assunto, depois da pergunta, e comecei assim: eu vou ampliar essa discussão. Partindo do princípio que saúde é a ausência de doenças, eu falando para o jornalista, né? Tudo aquilo que a gente faz e que compromete ou traz risco de qualquer tipo de enfermidade, os nossos hábitos, a alimentação, tudo isso que a gente faz, né, compromete. E dei a minha resposta longa lá, né, quis ampliar o assunto. E eles encurtaram, editaram tudo, e na hora que está lá no telão, a minha mulher do meu lado, a minha filha com 1 ano de idade no meu braço, aparece o bonitão falando, né? Saúde é a ausência de doença. Ponto. Foi só o que eles editaram. O auditório inteiro fez... E eu que sumi, né? Ainda bem que a Mel não lembra de nada disso. Ela já tem umas respostinhas para mim, imagina se ela lembra dessa, né? Ainda bem que ela não está aqui hoje. Tem esses momentos, e foi desses momentos, ele puxa, agora né, tô pego, e aí, já perdi, já desandou, já não... Eu queria pegar Jesus, ele me pegou, né? E agora? Tentando justificar-se, diz o verso 29, ele faz uma segunda pergunta, corajoso, né? Mestre, quem é meu próximo? Para a gente parece que foi mais uma dessas perguntas absurdas, né? O homem se enrolou todinho e foi o que veio na cabeça. Mas não. Havia uma disputa
teológica por detrás dessa questão. Quem é o meu próximo? Quem é? Os líderes religiosos nos dias de Jesus tinham uma lista de quem não era meu próximo. Eu fiz essa lista. Samaritanos, não é meu próximo. É um povo inimigo, nós temos desavenças, ele não merece minha compaixão. Nessa lista estão também os escravos. O escravo perdeu dignidade, não é nem mais ser humano, ele é escravo. Né? Então, não merece minha compaixão, nem misericórdia, não é meu próximo. Coletores de impostos estavam nessa lista. Né? Ladrão tira o meu dinheiro e leva para Roma? Esse aí, se tiver precisando de ajuda, eu não ajudo, não é meu próximo. Inimigo. Né? Prostitutas entravam nessa lista. Treinadores de pombo, não sei porque eles estão aqui, mas eles estão. Treinadores de pombo não mereciam misericórdia. Né? Jogadores, principalmente se for da Espanha, né? Não merece misericórdia. Né? Agiotas estavam nessa lista, né? Eu estava precisando, ele me emprestou, cobrou juros. Se um dia ele precisar de mim, eu não vou ajudar. Entrava nessa lista. Né? Nessa lista estavam também os pastores de ovelhas. Alguns dos líderes chegavam inclusive a dizer: só é meu próximo quem é igual a mim. Portanto, se eu sou justo em cumprir a lei, apenas aquele que é justo em cumprir a lei merece a minha compaixão, a minha solidariedade. Ninguém mais. E assim eles iam desenhando quem era o próximo. Portanto, a pergunta era uma pergunta justa. Depois de ser confrontado por Jesus, o homem abre o coração e diz: mas eu tenho um problema, eu não sei quem é meu próximo. E é nesse momento que Jesus começa a história do bom samaritano. Jesus diz, verso 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. O verbo que Jesus usa é apropriado, descia. Jerusalém fica a 890 metros acima do nível do mar. E Jericó fica a 210. Mais de 1.000 metros separavam uma cidade da outra. O homem descia. Era uma estrada muito difícil, complicada. Ficou conhecida como estrada de sangue ou caminho de sangue, Vadkelt. Nos 36 quilômetros de viagem, despenhadeiros, abismos, muitas curvas, lugar deserto, propício a salteadores. Talvez essa fosse uma história real, de alguém que de fato havia sido assaltado e talvez por aqueles dias. Mais que isso, talvez os personagens da história fizessem parte da audiência de Jesus, que conta essa história. Descia um homem de Jerusalém. Jesus começa a apresentar os demais personagens. O primeiro deles, o homem que foi assaltado. Provavelmente um judeu que descia das festas em Jerusalém e é assaltado. O homem está numa cena difícil de ser descrita. Provavelmente tenha reagido à cena e, além do ladrão levar o dinheiro, levou tudo mais. Tirou sua capa, suas roupas, o feriram, quase tiraram sua vida. Está ali um homem coberto de sangue, sem roupas, sem dinheiro, sem montaria, quase sem vida. Quem é esse homem? Poucos arriscariam dizer, ao passar por ele, não tem identidade, não tem nome, não tem função na sociedade, é quase um morto. Próximo personagem. Casualmente, diz Jesus, casualmente no verso 31, descia pelo mesmo caminho um sacerdote que o viu de largo, que o viu e passou de largo. Mais um personagem, verso 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Ambos os homens ligados ao templo, desciam de volta para suas cidades e passaram por ali. Cena comum, observaram alguém e apenas disseram, é mais um. Continuaram seu caminho e foram embora. Isso não choca a audiência. Os ouvintes de Jesus não estão preocupados. Sabe por quê? Porque essas pessoas ligadas ao templo estavam ligadas ao poder em Jerusalém. E do mesmo jeito que nos nossos dias as pessoas ligadas ao poder, às autoridades, sejam eles políticos ou funcionários do poder público, em muitos casos são mal vistos por nós, não é? E na maioria das vezes com razão, né? Ou não?
Quando Jesus menciona que um sacerdote e um levita deixou o rapaz semi-morto no meio do caminho, eles disseram, mas era só o que podia se esperar desse tipo de gente, né? Não choca a cena. Jesus conta a história e era o que eles esperavam mesmo. Não esperavam nada mais de um sacerdote e um levita, naqueles dias, de deixar a pessoa de lado. Mas aí vem o quarto personagem da história. E agora a audiência de Jesus, gente simples, gente comum, fica esperando a resposta certa. Agora vinha um judeu comum, um homem do povo. E esse sim, uma pessoa boa, socorreu o homem caído. E é nesse momento que Jesus surpreende, quando no verso 33 diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e olhando, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e então o colocou sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E a história termina, partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. A gente lê essa história, e para a gente essa história não fala nada, sabe por quê? Porque quando nós aqui pensamos em samaritano, logo vem na nossa mente uma pessoa boa. Vem ou não vem? É nome de hospital, hospital samaritano. Mas o samaritano não era essa pessoa boa nos dias de Jesus. Quando Jesus menciona que um samaritano foi a pessoa que socorreu o homem ferido, eles ficaram congelados. Foi quem mesmo? O samaritano. Os samaritanos e os judeus eram inimigos. E não era só o judeu com o samaritano, era o samaritano com o judeu também. Você lembra da história que João conta no capítulo 4? Jesus e a mulher samaritana? É meio-dia, Jesus está de viagem, ele deve estar sedento. Deve dar um cansaço, uma exaustão, ficar sem água. Lá no Rio Grande do Sul a gente dizia esgualepado. Era assim que Jesus estava do lado do poço. Pediu água para a mulher, por favor, me dá um pouco de água. Qual foi a resposta dela? Eu? Água para você? Você é homem, é judeu, eu sou mulher e samaritana. Se eu tivesse aí, você não me dava. Por que eu vou te dar água? Está me pedindo por quê? Era assim. Tenso o relacionamento. Inimigos. E Jesus Cristo diz, esse inimigo parou para cuidar do outro. É interessante como a religião, ela se desgasta. Deus, durante todo o Antigo Testamento, havia falado sobre misericórdia e compaixão. Deixa eu ler para você 2 textos. O primeiro deles está em Êxodo 23, versos 4 e 5. Ouve isso aqui. Deus falando a Israel, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Então, se você encontrar o animal perdido do seu inimigo, você vai devolver para ele, rapidamente, não perca tempo, vai lá e devolve. Faça essa ação boa para o seu inimigo. Verso 5, se vires o jumento daquele que te odeia, deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí, certamente o ajudarás a levantá-lo. Se Deus dizia que o animal que pertence ao seu inimigo devia ser ajudado, quanto mais o dono do animal. Deuteronômio 10, verso 17 a 19. Novamente Deus dizendo, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção, diferença entre as pessoas, que não aceita suborno, é um Deus justo. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e Deus ama ao estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Deus termina dizendo, amai o estrangeiro, pois um dia fostes estrangeiros na terra do Egito.
Deus era claro sobre misericórdia e compaixão. Mas os seres humanos foram corrompendo a prática religiosa e agora chegaram ao ponto de escolher quem é meu próximo. Quem é meu próximo? Um inimigo é meu próximo? Quando Jesus menciona que o samaritano para o seu caminho, tira das suas vestes e cobre o homem, limpa as suas feridas com vinho e azeite, coloca-o montado sobre a sua cavalgadura e paga as despesas dele, Jesus está dizendo, de uma vez por todas, aquilo que vocês ouviram, ame os vossos amigos e odeie os vossos inimigos, esqueçam isso. O que eu estou dizendo para vocês é, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. E aí a gente fica perguntando, quem é o nosso próximo? Quem merece a nossa ajuda? A verdade por detrás desse texto é que Jesus mudou a pergunta. Ele termina a história com a sua última pergunta. Ele volta ao doutor da lei, que perguntou quem é meu próximo, e o homem ouviu a seguinte pergunta de Jesus: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Você viu que Jesus inverteu a pergunta? O próximo não é o que recebe ajuda, o próximo é o que ajuda o outro. Aquele homem estava tão marcado pelos seus preconceitos. Em sua resposta, ele não menciona a palavra o samaritano. Ele se recusa a dizer isso. Foi o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus. Jesus Cristo está dizendo para nós, em vez de perguntar quem é o seu próximo, aprenda a ser próximo das pessoas. Tome você a iniciativa de estar presente em todos os momentos da vida das pessoas. Seja mais aberto, deixe de lado a sua agenda e mude para a agenda do outro. Quem é meu próximo? Jesus termina dizendo, vai e faze da mesma maneira. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, disse para mim e para você, faça o que eu faria. Jesus é o bom samaritano. A Jerusalém da que ele desceu é muito mais alta do que a Jerusalém que o bom samaritano desceu. Separada por quilômetros e quilômetros, galáxias e galáxias desse canto escuro do universo que é a nossa Galileia. Jesus Cristo tirou a sua veste de justiça e colocou sobre nós para cobrir a nossa vergonha. Jesus Cristo, que sara as nossas feridas, colocou o vinho de seu sangue e a unção do seu Espírito na nossa vida para nos restabelecer como pessoas. E depois de fazer tudo isso por mim e por você, Ele nos diz hoje, vai e faze você o mesmo. Eu fico me perguntando aqui, será que a gente tem feito essas coisas? Será que a gente pode dizer que é melhor que o doutor da lei? Às vezes eu me preocupo com a resposta. Nas últimas semanas a gente tem falado aqui, por exemplo, sobre a campanha do agasalho. É domingo que vem, dia 29, que a gente vai lá na comunidade da fábrica, em Carapicuíba, levar as nossas doações. E por incrível que pareça, eu não queria constranger nem você, nem o líder desse ministério, os líderes desse ministério, mas eu acho que a nossa oferta não vai ser grande esse ano para eles. Será que a gente esqueceu de olhar no armário? Responda você fez a sua doação? Se lembrou de alguém que está à beira do caminho, quase morto, de frio? Outro dia desses, a minha esposa falou comigo assim, amor, eu não gosto muito de ir com você quando é funeral. Eu não sei o que falar para as pessoas. Quando eu encontro alguém sofrendo, eu não sei muito o que dizer, fico constrangida. Você se sente assim também? Tem dificuldade de fazer parte dos momentos difíceis da vida das pessoas? O que falta para a gente? A gente que já ouviu tantas vezes essa história. A gente conhece tão bem a história do bom samaritano como o doutor da lei conhecia os textos que eu li para vocês do Antigo Testamento. O que falta para a gente?
eu vou dizer o que falta para mim e para você. Falta o coração do bom samaritano no lugar do nosso coração. Sabe qual é a solução? É a gente ver Jesus e ouvir Jesus. É passar tempo com Ele. É aprender dEle, pelo exemplo. E aproveitar as oportunidades. Jesus não perdia oportunidade. E eu e você não podemos perder oportunidade. Por falar em oportunidade, eu quero deixar duas para você hoje. Se você tem dificuldade de participar do momento difícil da vida das pessoas, quinta-feira agora, dia 26, nós vamos receber aqui uma psicóloga e um capelão de profissão, que vai nos apresentar orientações. Como é que você participa desses momentos difíceis que as pessoas enfrentam? Quinta-feira, aqui às 8 horas da noite, nós vamos ter um momento de treinamento. Como é que você pode ser solidário? Como é que você pode fazer diferença no momento de sofrimento de alguém? Não precisa de inscrição, não precisa pagar nada, é só vir. Quinta-feira às 8 da noite. Eu ficaria muito feliz se eu visse essa igreja desse jeito. É gente que ouviu de Jesus, vai e faz o mesmo. Outra oportunidade. Talvez você, passou o dia de hoje. E agora, como é que eu faço para doar? Eu ainda queria doar. Eu me lembro, tem lá em casa alguma roupa, um cobertor, alguma coisa que eu queria doar. Você tem até hoje à noite para trazer. Você vai para casa, almoça, e na programação da tarde, do início da noite, você pode trazer, tem uma caixa ali à frente, você ainda pode trazer doação. Durante a semana a gente vai ter um grupo de voluntários que vai selecionar tudo isso, separar homem, mulher, adultos, crianças. Se você já puder trazer separado, vai ajudar esse processo. Talvez você esteja pensando aí, eu acho que não vai ter nada bom o suficiente para doar. Será que eu não posso ajudar com dinheiro? Pode. Delano, vem aqui um pouquinho. No primeiro culto a gente fez isso também. E a gente está com o auxílio do Delano aqui, ajudando o Ministério Mais Amor. Ele vai estar na loja Sementes agora. Se você quiser fazer uma doação em dinheiro, um cheque ou em cartão, o valor que você doar, o Delano vai registrar e nós vamos fazer uma compra essa semana para completar a nossa doação lá para a comunidade da fábrica. Delano, uma senhora hoje pela manhã, depois do sermão, me procurou e ela pediu para entregar esse cheque. Registra, por favor, lá. Eu sei que outras pessoas vão fazer essa doação também. E quando a gente chegar lá na comunidade da fábrica, no domingo que vem, dia 29, a gente vai poder repartir com eles o que a gente recebeu de Jesus Cristo. Ele curou as nossas feridas, restaurou a vida da gente, a gente aprendeu dele. Vai e faz o mesmo. Obrigado. Tenho certeza que Deus vai te usar lá. É um privilégio fazer isso, não é? Obrigado, Delano. Procurem na loja Sementes a saída. É a sua oportunidade de seguir o conselho de Jesus. Vai e faz o mesmo. Eu não podia terminar a reflexão dessa manhã sem te dar uma oportunidade de renovar o seu compromisso com Cristo Jesus. Senhor, talvez eu esteja andando longe demais de Ti para ouvir as Tuas palavras e para observar o Teu exemplo. E por isso os meus caminhos estão longe dos Teus. Me traz de volta. Me dá o coração do bom samaritano. Nós, inimigos de Deus, fomos curados por Ele. E se de novo as feridas te colocam longe de Deus, Ele tem mais bálsamo para você. Tem mais do seu sangue e da sua unção para colocar na nossa vida e nos levantar para sermos de novo seres humanos que têm um coração que pulsa e vibra quando vê a vida precisando de ajuda. Eu queria orar por você essa manhã, pedindo essa bênção especial de Deus para você, para que Ele restaurasse em você quem nós precisamos ser de verdade, gente que aprendeu a amar a Deus e ao próximo. Vamos orar? Bom Pai, que privilégio termos sido objeto do Teu amor e da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Foi por nossa causa. Gente que tem pecados, falhas, defeitos. Foi por nossa causa que Jesus Cristo veio. E se Ele cruzou o universo para trazer o Teu toque de amor e compaixão para a nossa vida, que isso nos inspire a atravessar a rua, a cruzar diferenças e distâncias muito menores, para sermos o toque de Cristo na vida de outras pessoas também.
Quem sabe isso não tem sido o nosso dia a dia. Talvez estejamos longe de ter aqui dentro o coração do bom samaritano. Mas o Senhor, que é a fonte de todo e verdadeiro amor, pode fazer essa mudança em nossa vida. Pode nos tornar mais sensíveis para sermos de fato, nós mesmos, o próximo daqueles que precisam de um próximo. É a oração que fazemos essa manhã. É um pedido pela Tua misericórdia mais uma vez na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.